Você com certeza já deve ter visto em algum filme americano uma cena onde alguém fala, até com certo orgulho, eu sou um cidadão, pago os meus impostos. Bem, aqui no Brasil o que mais se vê são reclamações. Não é por acaso que o símbolo do imposto de renda é um leão. Para falar sobre o aperfeiçoamento da relação entre a Receita Federal do Brasil e os contribuintes, o Cidadania convidou Maria Helena Cota Cardoso, coordenadora geral de atendimento e educação fiscal da Receita. Seja bem-vinda, Maria Helena. Como é que vai o relacionamento entre a Receita e o cidadão? O que vocês estão investindo? Bem, a história da relação da Receita Federal com o seu contribuinte, ela se confunde com a própria história da cidadania do Brasil. Ela começou ao final dos anos 80, início dos anos 90, com a nova Constituição. O contribuinte, o cidadão, claro, com seus direitos consagrados, ele não podia mais aceitar um atendimento que não fosse de qualidade. E aí, acompanhando também a ideia dos direitos do consumidor, a Receita Federal começou aí uma grande mudança em relação ao seu contribuinte. Então, já em 1993, foram criados os Centros de Atendimento ao Contribuinte, reconhecendo-se que... CACs, que são chamados CACs, exatamente. Reconhecendo-se que o contribuinte precisava de um local próprio, um espaço próprio, com pessoal especializado. Por incrível que pareça, antes não existia isso. Você tem ideia do universo dos milhões de contribuintes? Bem, só de pessoas físicas nós já temos 25 milhões de contribuintes e mais de 10 milhões de pessoas jurídicas. Então, é claro que com esses números, a Receita tinha que trabalhar muito para melhorar o seu atendimento. Então, já foi um grande ganho reconhecer-se. O próprio cidadão, ele conseguiu se inserir dentro da administração tributária, dizendo, eu tenho que ter o meu espaço. E assim foram criados os Centros de Atendimento ao Contribuinte. Justamente nessa época foi que começou a internet no mundo, ainda como um modismo, e no Brasil ela era muito pouco usada no início da década de 90 e muito menos pelos órgãos públicos. E com esse quantitativo de contribuintes, com a necessidade que a Receita tinha de ter contato com esses contribuintes, nada melhor do que uma rede mundial de computadores. E foi assim que a Receita investiu firmemente, já em 1995, de uma forma bastante nova no Brasil para os órgãos públicos, no atendimento pela internet. E progressivamente foi se deixando de lado o formulário do papel, que se enviava via correio, depois caiu o disquete, e hoje em dia parece que já só se vai declarar mesmo no ano que vem apenas via internet. Isso? Exatamente. Esse ano já não se aceitou mais, inclusive, a declaração em papel, que já era muito pouca mesmo. Mas ainda se podia enviar em CD? Em mídia. Mas, enfim... na hora que apareceu um grande desafio, que seria impossível um dia nós colocarmos os programas para serem baixados pela internet, o próprio envio da declaração pela internet foi um grande desafio. E o Brasil inovou, foi o primeiro país a investir maciçamente, a primeira administração tributária do mundo a investir maciçamente num atendimento por internet, principalmente envio de documentos. Agora nós estamos falando também de imagem de uma instituição que é a Receita Federal do Brasil. E evidentemente essa imagem, para quem é descontado todo mês e não tem como sair disso, é trabalhosa. Quer dizer, dá muito trabalho você cuidar da imagem de uma instituição. Eu queria que você falasse um pouco disso também. Tá certo. Bom, é o desafio de toda administração tributária, ela tem que promover a arrecadação. Essa é a missão maior da administração tributária. Ela pode fazer isso de várias formas. Então, é um desafio para todas as administrações tributárias, principalmente lá no início dos anos 90, que nós tivemos vários países, inclusive da América Latina, passando por experiências de períodos de exceção, em que o cidadão ficou muito longe da administração pública. Era um desafio no início dos anos 90, com a nova Constituição, a redemocratização do país, nós promovemos essa aproximação. Nesse momento, a internet nos ajudou muito, porque o contribuinte brasileiro, o brasileiro em geral, ele é muito receptivo a essas tecnologias. E nesse momento, a Receita Federal viu como um facilitador nesse relacionamento. E o que ela tem tentado nesses últimos anos é exatamente se aproximar do contribuinte. Então, tem que se cobrar tributos? Tem. Não existe ainda uma forma de Estado que possa sobreviver sem que as pessoas contribuam. Claro. Mas tem que se escolher. Aí a opção da Receita tem sido
cada vez mais, né, fazer isso de uma forma, facilitar esse cumprimento, né, por parte do contribuinte.